Como fazer para o sexo durar mais? Vamos conversar sobre isso? Oi gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual e estou aqui para ajudar você a melhorar o seu prazer e as suas relações. Em primeiro lugar, qual a finalidade? Por que você quer fazer com que o seu sexo dure mais? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Se você tem uma relação de afinidade com alguém, se você tem uma intimidade emocional que faz com que você queira ficar mais próximo dessa pessoa, puxa vida, maravilha, eu acho que a gente poderia desenvolver um roteiro aqui para a gente ficar o dia inteiro nessa brincadeira, que seria muito bom, não é? Eu acho que isso que a gente tem que pensar, porque a relação em si, a interação dos corpos, ela precisa ser muito proveitosa e precisa gerar muito valor para as pessoas. O valor do prazer por si só já é excelente e a gente já deveria praticar isso sempre no nosso cotidiano. Então, ou seja, vocês podem parar para pensar assim, falar, o Evandro é contra a rapidinha. Pois é, não é que eu sou contra a rapidinha. A questão é se o prazer será mútuo, né? Se o prazer for mútuo, maravilha, tudo certo, como eu sempre falo, vocês podem brincar daquilo que vocês quiserem e tá tudo bem. Mas se o prazer não for mútuo, tudo bem, eventualmente para satisfazer um ou outro, ok. Mas se isto for uma regra, a relação ela não fica balanceada. E a partir desse momento que há esse desbalanceamento, as queixas começam a aparecer. Isso não vai ser legal. Então, para a gente fazer com que a relação dure mais, primeiro você precisa querer essa interação. Em segundo lugar, é preciso saber o que fazer. Claro que vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem de uma maneira pura e simplesmente natural e que vocês descobriram em função da interação de vocês. Ótimo, vocês podem fazer isso. Mas a gente pode brincar também de estabelecer um pequeno roteirinho, nada muito rígido e que te segure. Se a gente for parar para pensar, no primeiro instante teria a conexão. Como que a gente vai se conectar com aquela outra pessoa? E aí a gente fala um pouco de Tantra, né? Como que a gente se conecta? Puxa vida, uma forma incrível de você se conectar, sabe qual que é? Muito simples. Você simplesmente olhando nos olhos. Para ali, um de frente para o outro e fica olhando nos olhos ali, sem necessariamente você ter um tempo com uma música legal que vocês gostem e fica só olhando. Coisas fantásticas acontecem a partir do momento que isto acontece. A ideia de explorar o corpo sem tempo, né? Explorar o corpo sem tempo significa que um corpo ele está simplesmente entregue aos estímulos. Ele não tem pressa, você só vai estar receptivo aos estímulos. E é isto que vai ser feito. A partir do momento que isto acontece, o próprio tempo orgânico, ele começa a se desenvolver. E ainda falando de roteiro, então, ou seja, primeiro a conexão. Depois, o estímulo sobre o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o nível de excitação. Então, esse nível de excitação, ele pode ser aumentado em primeiro num corpo, depois num outro corpo e depois em conjunto com esse corpo. E a partir desse instante a gente já pode pensar que puxa vida, até aqui, nesse momento a gente já deve estar aqui com uns 45, 50 minutos de interação. E você veja bem, eu não estou falando nem nesse momento, não estou falando de coito, de penetração, não estou falando disso. Isso aqui é uma coisa que pode ser vista posteriormente. E vocês podem utilizar uma série de coisas também para poder favorecer esse prazer. Quando eu estou falando a respeito disso, eu estou pensando num roteiro de interação, por exemplo, que eu ensino as pessoas a realizarem nos cursos que eu ministro. Né? E nesse curso, por exemplo, que eu ministro, o casal ele entra numa experiência de estímulo ininterrupto durante 3 horas. Então, é a média que eu acharia super interessante que vocês pudessem experimentar um dia. 3 horas. E aí vocês podem pensar assim, vocês têm uma parte que seria dessa conexão conjunta, coisas que vocês fazem conjuntamente. E uma outra parte desse tempo é um se dedicando ao estímulo do corpo do outro. Não seria super legal? E com todas as variações
possíveis e imagináveis que vocês podem realizar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com essa ideia, com esses conceitos e se explorem, sem necessariamente ter uma coisa assim marcadinha. E que, claro, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, eu estou aqui e posso ajudar vocês nesse quesito com certeza e com muita eficácia, tá bom? Me segue lá no Instagram, @evandropalma, curte esse vídeo aqui também, compartilha com as pessoas que vocês acham que estão muito devagar, né? E para todas as pessoas também, tá bom? Então é isso, beijo, fui!